Segundo Crônicas 20, versículo de número 20, a palavra de Deus diz assim, ó: na manhã seguinte, levantaram-se cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Deus e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Pai. E queremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos colocar nessa noite diante de ti, com o nosso coração contrito, quebrantado e ansiando por um toque, Pai, um toque nas nossas vidas da sua parte. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai, sê conosco nessa noite, Pai. Desde já, nós repreendemos todo ladrão da palavra e declaramos que só o Senhor é rei nesse lugar. E tudo isso nós fazemos em nome de Jesus, e você que crê, diga amém, amém e amém. Queridos, olhem para cá, porque neste mês de outubro, Pastor Roberto tem trabalhado comigo desde o finalzinho do mês passado, e na ceia desse mês, Pastor Roberto tem trabalhado contigo e tem trabalhado comigo também, lançando uma palavra sobre a vida dessa igreja, sobre a vida da membresia dessa igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida desse irmão que está aí do seu lado. E eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir no domingo. Se você não ouviu, já começa desde já perguntando para esse irmão que está do seu lado: que foi que o pastor Roberto falou? Pergunta aí para ele. Que foi que o pastor Roberto falou? Qual é a palavra que o pastor Roberto lançou sobre a igreja nesse mês? Você não sabe. Olha aí, ó. Só uma pessoa. Só a Juju respondeu. A Vivian também falou. Quem é que estava aqui no... Vivian se sentiu ofendido. Quem é que estava aqui no domingo e se lembra do que foi que o pastor Roberto falou? Que nesse mês nós viveremos uma... Jesus do céu, eu falei o mês errado? Nesse mês... Sobrenatural. Nós vamos... Não foi sobrenatural, não. Sobrenatural foi mês passado. Nesse mês nós viveremos... Eu vou perguntar para Juju. Juju, o que foi que o pastor Roberto falou? Ela está certa. Nós viveremos algo novo que nós jamais viveremos. Vivemos. Queridos, só o fato da gente chegar na igreja e de ser perguntado para a membresia o que foi que o pastor Roberto falou, e grande parte das pessoas não saberem, já denota que alguma coisa não caiu com credibilidade dentro do nosso coração. Por que não caiu? Porque se o que ele tivesse dito tivesse penetrado nos nossos corações, nós não teríamos esquecido, da mesma maneira que a gente não esquece o nome dos nossos filhos. Uma coisa quando é séria, uma coisa quando é levada com seriedade, uma coisa quando é levada com veemência da parte daquele que escuta, ele não esquece. Quando esquece é porque aquilo não gravou na tábua do coração. Porque o nome do nosso filho a gente não esquece. O nome do nosso primo a gente não esquece. O nome do nosso pastor a gente não esquece. O que é sério a gente não esquece. Tanto é que quando você passa mal e alguém pergunta para você, tem algumas perguntas que são cabais para denotar o nível de entendimento e de seriedade que você tem. A saber, seu nome, a sua idade e assim por diante. Quando a pergunta é vociferada e a resposta não é congruente com aquilo que foi dito anteriormente, é porque aquilo não caiu dentro do nosso coração com a devida seriedade que deveria. De oposto, todos saberiam o que foi dito, porque estariam crendo e estariam com seu coração alinhado e alinhavado com aquilo que foi dito. De oposto, quando é perguntado alguma coisa, a resposta tem que vir de pronto. Porque se alguém pergunta qual é o clube que você torce, você responde na hora.
Quem é o artilheiro do seu time, de repente você sabe. Se fosse perguntado qual foi o time que foi roubado no domingo, todo mundo saberia falar. Por conta de que a seriedade, quando penetra no nosso coração, ela é levada a sério e a gente sabe para onde o norte da nossa bússola está apontando. Diga misericórdia no seu lugar. A reação do povo, quando a palavra é lançada sobre a vida do povo, ela aconteceu na época de Josué, e o tempo passa e as coisas continuam se repetindo no ano que nós estamos. As coisas, o tempo passa e a situação ela se repete vezes após vezes na vida do povo. Não à toa eu li o versículo: creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos, queridos. A palavra, quando ela é lançada da parte do púlpito para a igreja, tal qual o pastor Roberto falou no domingo, ele fez questão de frisar que a palavra que estava sendo aqui pregada foi uma palavra que foi dissecada à base de muita oração. Foi uma palavra que foi dissecada à base de muito entendimento daquilo que a palavra de Deus havia revelado ao coração dele. Então, entenda bem que a palavra, quando ela é lançada aqui, existe uma penhora daquilo que Deus revelou para a vida do profeta que está falando. Ele não está falando, lançando sobre o povo algo que ele acha, que ele pensa, que ele entende. É algo que é revelado da parte de Deus para a vida do pastor e para a vida da membresia que está ali colocada em prática. Não à toa, a palavra que foi colocada aqui, que Josafá se coloca ali de pé e fala com o povo, incitando ao povo naquela época a ter uma fé avivada naquilo que foi dito para aquele povo. Entenda bem que Josafá, nesse momento, ele está falando com o povo acerca de uma coisa que havia sido revelada para aquele povo na noite anterior. Deus já tinha falado com aquele povo, e mantenha aí sua Bíblia aberta, você que pode. Entenda bem que quando o profeta, quando Jaziel chega diante daquele povo, nós temos acesso aqui na leitura da palavra de tudo que aconteceu naquele momento. E nós temos acesso ao que estava acontecendo no povo de Deus dentro daquela situação histórica deles. Mais uma vez, o povo hebreu que ali estava, o povo ungido, o povo que tinha os seus ouvidos cativos à mensagem de Deus, muito parecido com a sua situação. Um povo escolhido da parte de Deus e que havia escolhido a Deus como seu Senhor e Salvador para ter a sua fé depositada naquele Deus. Você que tem e serve a Jesus Cristo, diga amém aí no seu lugar e reaja de maneira positiva. Entenda bem que esse homem que ali está, esse povo que ali está, estava prestes a entrar num conflito contra os amonitas e os moabitas, povos ali que já estavam cercando eles dentro de uma zona perigosa e que eram povos muito mais poderosos do que eles. Eram povos que tinham um poderio militar muito maior do que o povo de Deus. Uma situação perigosa, uma situação que funcionava como um decreto já pré-estabelecido daquilo que estava por vir. Se de repente você não entendeu, eu vou fazer um resumo para você. Ali dentro da situação, o povo de Deus estava sitiado pelos amonitas e moabitas numa guerra que se pré-anunciava e que o contorno da realidade que se demonstrava era uma sentença de morte para o povo de Deus. Eles não tinham para onde correr, eles não tinham para quem recorrer mediante toda aquela situação que aparentemente já estava definida na vida deles. O futuro daquele povo já estava traçado mediante os olhos deles. Tudo que tinha pelo amanhã e pelo porvir havia de ser cancelado e deixado para trás, porque o amanhã, na guerra que ia se apresentar diante deles, já estava traçado quem seria o vitorioso.
Porque, afinal de contas, como eu disse, era um povo famigerado contra duas nações fortemente armadas, queridos. O contorno da realidade e a sentença que havia sido dada era uma sentença de morte. Uma guerra que na sua prévia já estava perdida, queridos. E o povo de Deus, mediante a toda aquela situação, olhava para aquilo que se demonstrava, e você imagine bem, aquele povo deveria estar se sentindo como, queridos? Aquele povo tinha o seu coração abalado e contrito, sabendo e tendo consciência que o que estava por vir era o pior, não só para eles, mas para as suas mulheres, para os seus filhos e para todos aqueles que estavam junto deles naquele momento, queridos. Já estavam ali, se assim eu posso dizer, se lamuriando por conta daquilo que estava por vir. E tem vezes, queridos, que isso acontece comigo, que isso acontece contigo também. Tem vezes, tem certas situações que a gente vai para a guerra, que a gente vai para a batalha, que a gente adentra dentro daquela seara, já sabendo que não vai dar em nada, queridos. A gente vai para determinadas situações já nos sentenciando acerca do que vai ser o nosso futuro. E entenda bem que aqui não vai nenhum julgamento, aqui não vai nenhum tipo de situação vexatória, porque o que se apresenta diante dos seus olhos está ali para você ver. É como se, por exemplo, você, trabalhando na saúde, fosse fazer a leitura dos instrumentos ali do paciente e você vê que ele só vem depreciando a situação dele. Os seus olhos naturais dizem que aquele cidadão ali vai acabar morrendo. Ou então, você olha para o seu saldo bancário, para o seu salário, vê a quantidade de contas que você tem que pagar, você olha e diz, não vai dar para pagar as contas, porque eu sei quanto eu ganho e eu sei quanto eu tenho a receber. Então, aquilo que entra no seu coração não é nada de sobrenatural e não é nada que de repente você tenha que olhar para si e se achar menor do que os outros, porque a situação em si, ela já te oprime. A situação em si, você de vez em quando usa até aquela frase que a gente ouve muito, eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu vejo a situação como ela está se desdobrando, querido. E quando nós olhamos para aquilo, é uma guerra perdida. Você de repente olha para si e fala e pensa que com a sua idade não lhe resta mais nada. Você de repente olha para o seu passado e pensando a respeito do seu futuro, você se sentencia e fala, não tem possibilidade de eu ser feliz, mediante a quantidade de situações e burradas que eu fiz. Você pensa, olha para si e coloca uma sentença na sua cabeça que diz, casar agora, para mim, com o meu histórico, com a minha vida, é impossível. Frutificar aonde eu estou concebido, não tem como. E aí, de repente, alguém olha para você e diz, olha, você pode até lutar, mas isso aí é batalha perdida, querido. Mas olhe junto comigo o que diz o verso de número 15, que é uma mensagem de Deus que eu vim trazer aqui para você nessa noite, que está escrito aí na sua Bíblia, que você pode ler junto comigo, porque Deus deixou isso aqui marcado e marcou o encontro contigo hoje, justamente para esse tipo de pensamento que você tem, justamente para essa sentença que você se subjugou já. Escutem com atenção todo, ó Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Aleluia. Amanhã, vocês irão ao encontro deles, seus adversários. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor
lhe dará, ó Judá, ó Jerusalém. O que Deus está falando para você nessa noite é que toda a sentença que você lançou sobre a sua vida, toda a palavra de morte, toda a palavra de maldição que de repente você colocou sobre si, dizendo que não dá, dizendo que não pode, dizendo que não vai alcançar, Deus está falando para você ficar tranquilo, porque essa sentença é rasgada na cruz do Calvário e Deus te dá uma nova oportunidade, não só te dá mais uma oportunidade, Ele te dá uma salvação que você terá que ver com os seus olhos, e você terá que ver, que todos hão de ver, que não existe Deus como um Deus de Israel na sua vida, na minha vida. E não tem uma data largada aí no calendário não. Deus dá hora, Deus dá lugar, Deus dá o dia dessa vitória. Deus diz que é amanhã, Deus diz que é no final, Deus diz que é em frente ao deserto. Ou seja, tem hora, tem dia e tem lugar para acabar essa luta que você está enfrentando nesse dia de hoje, queridos. E entenda bem que o povo então recebe essa notícia. O povo então recebe isso que foi dito pelo seu profeta. E esse povo então, ele começa a tomar uma série de atitudes mediante aquilo que Deus falou para eles. O povo não se comporta e não começa a se comportar de uma maneira como se aquilo já não fosse acontecer. O povo olha para aquela situação e a palavra de Deus diz que Josafá se prostra com o rosto em terra. E todo o Judá e os seus moradores de Jerusalém também se prostram em terra diante do Senhor e começam a adorar ao Deus a quem eles servem. Os levitas, eles começam então a levantar um louvor naquele lugar por conta daquilo que Deus havia prometido para a vida deles. Mas eles não começam a fazer isso de qualquer maneira não. A palavra de Deus diz, e você vai ler junto comigo, eles levantaram para louvar ao Senhor de Israel em voz bem alta. Não era de qualquer maneira não. Eles começaram a salmodiar e a louvar a Deus em voz bem alta, queridos. Mas entenda bem que quem começou a fazer isso durante aquele determinado tempo foram Judá, Jerusalém. Os levitas também começaram a fazer aquele tipo de situação. Mas eu acredito que alguns do que ali estavam não criam naquela palavra que o profeta havia dito. Alguns naquele lugar não deixaram a graça do Senhor, não deixaram aquela notícia adentrar dentro do coração deles e começaram a tomar postura como se aquilo já fosse realidade. Porque de quando em vez a palavra que o profeta fala, ela não gera crédito no povo. O povo, quando ouve, ele crê duvidando. Ele crê com aquele pingo de reticências acerca daquilo que havia sido dito. O povo, ele crê, mas vamos esperar para ver o que acontece. Mas entenda, queridos, que eu sirvo a um Deus que não dorme e nem dormita. Que ele não é filho do homem para mentir e nem homem para se arrepender daquilo que ele fala. E a palavra que Deus fala, ela não volta. A palavra, quando é lançada, ela só anda para frente, queridos, depois que Deus fala. Não existe possibilidade dela retroceder. E se esse mês foi dito que é o mês de nós vivermos uma novidade, é porque esse mês é o mês de nós vivermos uma novidade. E quando Deus libera uma palavra para o seu povo, se faz necessário que o povo comece a viver de acordo com aquela palavra que foi liberada. E a palavra de Deus, ela incita: amanhã saia ao encontro deles. E aconteceu que na manhã seguinte, eles levantaram cedo
e foram para onde Deus havia determinado que eles fossem, queridos. Eles fizeram aquilo que Deus havia determinado na vida deles. E não à toa, mais uma vez, Josafá se coloca de pé perante o povo quando está ali no lugar, e esperando que começasse o duelo, e Josafá fala mais uma vez com aquele povo, relembrando, e aqui ele não fala a palavra letra por letra, mas ele faz uma lembrança para aquele povo, como se ele dissesse assim: lembra o que o profeta disse ontem? Acredita no que ele falou. Amém. Ele está chegando para aquele povo falando assim: olha só, pessoal, o profeta falou e ele é a voz de Deus, e se Deus falou, ele vai cumprir. Josafá, naquele momento, só estava colocando em prática o que Jaziel já havia dito. Precisou que uma outra voz dissesse novamente para aquele povo, para ver se aquele povo reagia. E eu, novamente, estou aqui dizendo para você que esse mês é um mês de novidade na sua vida. E de repente esse irmão que está do seu lado não crê. Então sacode ele e fala: crente, reage à palavra que foi dita sobre a sua vida. E começa a engrandecer ao Deus a quem você serve. Em nome de Jesus Cristo, querido. Amém. Queridos, entenda bem. Depois desse momento de Josafá reanimar o seu povo, ele fala mais uma vez: começa a cantar ao Senhor. Mas eu te pergunto, aos senhores e às senhoras, que motivo aquele povo tinha para cantar? Eles já haviam vencido a batalha, sim ou não? Eles já tinham ido para a guerra, sim ou não? Eles já tinham matado os inimigos, sim ou não? Eles só tinham uma promessa, queridos. Eles só tinham uma promessa. Só que a promessa não era de uma fonte qualquer. Agora, promessa de político, você acredita? Não. Mas entenda bem que tem gente que deposita mais esperança na promessa que alguém faz na televisão, falando que vai dar picanha, do que em Jesus Cristo. Porque você lembra que a gente prometeu picanha, sim ou não? Mas você não lembra o que teu pastor falou no domingo. E quando o teu pastor falou contigo no domingo, ele era a boca de Deus nessa terra, falando que tem novidade para a tua vida nesse mês. E não obstante a isso, já era para de repente a gente estar fazendo uma grande festa e esperando que viesse aquilo que Deus nos prometeu. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir, queridos. A fonte da onde veio a promessa, o lugar da onde a promessa veio, foi daquele que um dia falou: haja luz, e a luz veio. Foi daquele que falou: separa a água daí, e separou. Foi aquele que falou: a morte, onde está a sua vitória, e a morte não pôde tocá-lo. Foi aquele que na cruz do Calvário você não está dando glória. E por quê? Começa a glorificar o teu Deus, porque o teu Deus não é homem para mentir. Ele foi aquele que falou que o mar ia se abrir, o mar abriu. Ele foi aquele que falou que ia ressuscitar Lázaro, e ressuscitou. Ele foi aquele que falou que Jonas experimentou, e ele não experimentou a morte. Ele foi aquele que falou que ia levantar a todos no dia que ele voltasse para resgatar a sua igreja, e ele vai voltar. Existe uma promessa sobre a minha vida, existe uma promessa sobre a sua vida, e em voz, mas não é em qualquer voz não, é numa voz bem alta. Você vai glorificar esse Deus ou não vai? Você vai pedir pela graça dele ou não vai? Você vai aplaudir a esse Deus ou não vai, querido? Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir, queridos. Queridos, entenda bem que a palavra lançada, ela não é uma palavra qualquer que vai ter uma placa com seu nome por aí. Quem falou não foi um homem qualquer. Quem falou que ia voltar para resgatar a sua igreja foi Jesus Cristo Todo-Poderoso. Quem falou que estaria conosco até a consumação dos séculos foi Jesus Cristo Todo-Poderoso. E queridos, quando nós recebemos uma notícia da parte de Deus,
não é que essa notícia vai acontecer, ela já está acontecendo. De repente você não está vendo, de repente você sabe o que Deus te prometeu, sim ou não? Sim. Mas onde é que está isso? Queridos, entenda bem que aquilo que Deus te prometeu já está em curso com relação à sua vida, e a palavra que foi dita é que nesse mês tem novidade, queridos. Amém. Queridos, entenda e compreenda bem que Deus, Ele não é um Deus de enigmas. Ele não é igual o charada do Batman, que vai deixando pista para que a gente possa descobrir o que Deus... Queridos, entenda bem. Quando Deus fala alguma coisa através do Espírito Santo, e Ele diz assim, ó, vem novidade para a sua vida. Quando isso bate na tábua do seu coração, na hora o discernimento já te... Opa! É tal... Estou lembrando aqui do que é que está para chegar na minha vida. Certas situações, porque, queridos, é muito legal quando a gente vê ao vivo, quando a gente vê na internet, pregadores falando, levanta a mão, você ia morrer, não vai mais, a sua filha Cassiane, que estava presa, a revelação dada pelo pastor, ou por aquele que se diz pastor, para as ovelhas, para a sua membresia, é muito legal de ver, e glória a Deus por conta disso, mas a revelação de Deus, ela se dá justamente no seu dia a dia e em cada culto, quando alguém fala assim, vai ter novidade na sua vida, e o Espírito Santo bate aí e te fala, eu já sei qual é a novidade que ele está falando. Essa é a principal revelação que acontece na vida daquele que está com seu coração ligado e interligado naquilo que está sendo pregado no altar de Deus. Dar CPF, dar número de telefone, nome de perfume, é muito bacana, mas o que sustenta o crente é essa revelação através do Espírito Santo de Deus, para a minha e para a sua vida. E quando Deus fala que existe uma novidade que vai se revelar na sua vida nesse mês, existe algo que o Espírito Santo na vida de cada um vai discernindo dentro do coração, e você vai falar assim, já sei o que é. É tal coisa que eu estou esperando há muito tempo. E, queridos, Deus colocou essa promessa sobre a sua vida. E Deus discerniu no seu coração o que é que vai acontecer esse mês na sua vida. Você lendo aqui depois o texto, você vai ver que o que acontece ali é uma verdadeira celeuma, que os adversários acabam se matando entre si, e o povo de Deus só adentra naquele campo de batalha para pegar os despojos da guerra e levar de volta para onde eles estavam. Porque Deus prometeu e Ele cumpriu, queridos. Assim como aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E aí, eu queria te convidar nessa noite, tem ali alguns pedidos de oração, eu vou pedir para o diácono Rogério aqui, em nome de Jesus, te dar um pedido de oração. A caneta você arruma com alguém se você não tiver, porque você vai anotar isso aí, em nome de Jesus Cristo. Nesse mês, viveremos uma novidade. Hoje é que dia? 8. Então domingo foi dia 5. Você anota aí, dia 5, eu não sei que mês nós estamos, 10 de 2025 e... Oi? Você anota aí a data de domingo e o que foi que o pastor Roberto falou. Nesse mês viveremos uma novidade. E aí, queridos, do lado de baixo, você vai escrever o que foi que o Espírito Santo de Deus discerniu no seu coração acerca da novidade, qual vai ser. Qual é a coisa que Ele vai derramar sobre a sua vida, que está retido, tem tempo. Ah, pastor, mas é mais de uma. Então anota, glória a Deus por isso. Que é um montão. Bota aí a data de domingo. Esse é o meu? Amém.
E aí depois você escreve aí o que foi que Deus revelou no seu coração que esse mês Ele vai te entregar. Deixaram aqui a buzina aqui. Aqui é danada. Ha! Olha o cuscuz. Olha o cuscuz. Pô, é coisa pra caramba mesmo, hein? O que é que Deus revelou coisa pra caramba, né? Deixa isso anotado e dentro aí da sua Bíblia guardado, porque tem um compromisso findado de Deus contigo. Amém. E se Deus falou, Ele vai cumprir. Amém. Tudo que nós temos é a promessa da parte de Deus. E queridos, isso já basta para mim, isso já basta para você. E guarde essa palavra no seu coração, mas não guarde de qualquer maneira não, porque isso é uma realidade que você vai viver, e isso foi colocado diante de ti como uma bandeja no domingo. Então se agarra na promessa, anda atrás, sendo guiado por essa promessa da parte de Deus para a sua vida, porque isso não é qualquer coisa não. Você já anotou aí no papel o que é que Deus vai te entregar nesse mês? Amém. Queridos, entenda bem que quando o povo de Deus recebeu a promessa da parte de Deus para a vida deles, eles se colocaram de pé e começaram a cantar, como se aquilo já fosse uma realidade na vida deles. E aí a pergunta que eu te faço nessa noite é: por que você ainda não está de pé aí no seu lugar, com o seu papel na mão, e agradecendo a Deus pela promessa que Ele fez na sua vida? Comece a agradecer ao nome do seu Deus, porque a promessa que Ele fez já está em curso, e em breve você estará guardando ela aí no seu lugar. Comece a entoar um louvor de gratidão ao seu Deus, mas não é de uma voz qualquer, é com uma alta voz na presença do seu Deus. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, e declarei pro céu: querem entulhar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Existe uma promessa, mas quem vai pagar o seu lugar? E a marca da promessa que Ele me fez, e quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu, diga você, é fiel. É na sua voz e cante. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O que você trouxe aqui para fazer barulho hoje? Me diz aí. Se você não trouxe nada, você trouxe a sua voz. E aí você vai ter que cantar em alto e bom som. Porque, queridos, entenda bem, o povo se levantou e começou a cantar em voz bem alta, queridos. Não é com uma voz qualquer não, é com uma voz bem alta. Porque eles criam na promessa que estava diante da vida deles. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem muralhas que caem quando a voz é colocada bem alta. Existem guerras que são decididas quando o povo levanta com uma voz bem alta, queridos.
Comece a celebrar a sua vitória, dando glória a Deus aí no seu lugar, dando aleluia, porque a promessa que Deus fez, Ele vai cumprir na sua vida. E comece a celebrar. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, declarei. Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim e a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir de decidir sou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Ida pro céu e o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos, diante do livro. Se tentam destruir, zombando da minha fé e até tramam contra mim, declarei. Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim e a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me decidir sou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça e o meu cálice vai transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça e o meu cálice vai transbordar. Mas quem vai apagar a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Você vai dar um grito agora, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, o meu Deus, eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Você que vai cantar agora. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Faz um barulho de festa aí, aproveite e dá a mão aí para esse irmão que está do seu lado. Aleluia.
Porque, querido, o povo se uniu junto, o povo se levantou junto, o povo levantou a voz junto, e você junto com esse irmão que está aí do seu lado, você vai orar nessa noite pelos pedidos que ele fez, você vai orar nessa noite pela fé do seu irmão, você vai orar nessa noite para que a fé dele seja ativada, reativada. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Erga a sua voz, erga a voz bem alta nesse lugar, orando com o seu irmão. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nós te apresentamos esse irmão que está do meu lado direito, Pai. Trabalha na vida dele, Pai, trabalha na vida dela, para louvor da tua glória. E Deus querido, em nome de Jesus, quebra toda a cadeia na vida dele, quebra toda a cadeia na vida dela, reativa a fé, Senhor, reativa um espírito de festa, em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz o sobrenatural na vida dele, faz o sobrenatural na vida dela, para que ela possa ver com esses olhos que ela tem, Pai, aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dele. Nós oramos por esse irmão que está do outro lado, Pai querido, dá saúde, dá graça, dá discernimento, dá sabedoria, quebra toda a cadeia que aprisiona esse irmão, Pai, o liberta de todo o mal e faz, Pai, com que ele possa ver aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dele. Nós cremos num Deus que é vivo, nós cremos num Deus que nos ouve, então trabalha na vida dele, em nome de Jesus Cristo. Nós erguemos as nossas mãos aos céus nessa noite e começamos a te agradecer, Pai. Nós começamos a glorificar o teu santo nome, nós começamos a exaltar ao Cordeiro. Vai exaltando ao Cordeiro aí no seu lugar, mas é em voz, e em voz bem alta. Começa a bem dizer ao Deus a quem você serve, comece a glorificar ao nome daquele que é poderoso, que conforme você vai lançando a sua glória para o alto, a glória de Deus desce nesse lugar. Pai querido, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, porque nesse mês, Pai, nós vamos celebrar na tua presença, nós vamos, Pai, glorificar teu santo nome, porque Deus, existe uma promessa sobre a minha vida, existe uma promessa sobre a vida do meu irmão, e nós cremos nessa promessa como crianças, Pai. Nós cremos nessa promessa cegamente, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus vivo, e nós estamos na tua presença, glorificando o teu santo nome, exaltando a teu santo nome, porque nós já tomamos posse da promessa. Deus querido, nós quebramos, Pai, todo o mal sobre a vida da igreja de Nova Vida do Catete, Pai. Nós anulamos todo o trabalho feito sobre a vida da igreja de Nova Vida do Catete. Nós quebramos todo o teto de bronze sobre a vida da igreja de Nova Vida do Catete, Pai. Nós liberamos o caminho com o reino dos céus, Deus Todo-Poderoso, para que teus anjos possam subir, para que teus anjos possam descer, para que teus anjos possam vir nesse lugar com teu Espírito Santo de Deus. Pai querido, Deus amado, nós quebramos toda a cadeia em nome de Jesus, Pai. Nós expulsamos todo o demônio em nome de Jesus que atuam sobre a vida da igreja de Nova Vida do Catete. E Pai querido, nós nessa noite reativamos a fé nesse lugar, Pai. Nós nessa noite, Pai, reativamos a unção do teu Espírito Santo nesse lugar. Nessa noite, Pai, nós quebramos todo o coração de pedra nesse lugar, Pai. Nessa noite nós consagramos o ambiente da igreja de Nova Vida do Catete para a unção. Nós declaramos, Pai, que nesse lugar só o Senhor é Deus e não existe outro Deus na igreja de Nova Vida do Catete. Pai querido, tudo que foi lançado, tudo que foi proferido, tudo que foi falado, tudo que foi amarrado, nós quebramos em nome de Jesus nessa noite. E Pai querido, nós fazemos isso sobre a vida do teu povo, Pai. Nós fazemos isso sobre a vida dos teus diáconos, ó Pai. Nós fazemos isso sobre a vida dos intercessores da tua casa, Senhor meu Deus. Nós fazemos isso sobre a vida dos pastores nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, não é sobre qualquer nome que nós estamos fincando essa pedra, é sobre o nome de Jesus Cristo, nome que tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra, quanto no mais profundo dessa terra. É sobre o nome de Jesus Cristo que nós temos todo o poder, é no sangue de Jesus Cristo que nós clamamos nessa noite e te pedimos, Pai, trabalha na igreja de Nova Vida do Catete como um todo, Pai. Deus querido, tudo que foi deixado no 80 que lá fique em nome de Jesus. E Deus querido, sobre a vida da igreja de Nova Vida do Catete, na rua do Catete número 54, nós profetizamos um novo tempo sobre esse lugar, um tempo de avivamento, um tempo de cura, um tempo de conversão, um tempo que vidas entrarão por aquele lugar, um tempo de benfeitoria
sabedoria do Senhor nesse lugar, um tempo onde vai sobejar a glória de Deus, um tempo onde vai sobejar de unção, um tempo onde vai sobejar da presença, um tempo onde Deus visitará corações quebrantados e colocará de pé novamente, um tempo onde Deus vai agir de maneira sobrenatural, reavivando tochas que foram apagadas, um tempo onde o vento vai passar, mas não é um vento que dispersa, é um vento que reanima, que reaviva o fogo, é um vento que coloca de pé novamente, é um vento que espanta toda a cinza, é um vento que faz tudo novo de novo, porque só existe um Deus que é poderoso para fazer tudo novo de novo novamente, na minha vida, na sua vida e na igreja de Nova Vida do Catete. Se esse lugar está de pé, é porque Deus tem um plano. Se esse lugar continua caminhando, é porque Deus tem um plano. Se você está de pé nesse lugar, é porque Deus ainda tem um plano, e você não sobreviveu à toa, você sobreviveu porque Deus te sustentou. Deus te sustentou para você ser coluna, e Deus te colocou de pé, assim como coloca de pé essa noite a igreja de Nova Vida do Catete. E existe um novo tempo, existe um novo vento, existe uma nova unção, existe um novo fogo, existe uma nova canção, existe uma nova voz, existe novos objetos sendo liberados, existe o Espírito Santo de Deus sendo passeador no meio do seu povo, existe no meio do seu povo um avivamento que se aproxima, e existe uma guerra que acaba hoje e que começa um tempo de vitória sobre a vida daqueles, não que podem, mas da vida daqueles que creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E você que crê que um novo tempo é chegado na sua vida, dá um glória a Deus aí no seu lugar, para que o inferno escute que ainda existe Deus em Israel, e que um novo tempo é chegado na sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus, e dê um abraço no seu irmão abençoador nessa noite.